Mateus capítulo 13. Versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Diga beira-mar, beira-mar. Não estava muito tranquilo, gostoso, não? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: não, glória a Deus, pode sentar em nome de glória a Deus. Irmãos, glória. A verdade é que nós, servos do Senhor, nós não caminhamos por número. A nossa fé não está em pessoas. A nossa fé está em Deus. Logicamente que se o culto estivesse lotado, a atmosfera estaria melhor. Por quê? Porque é fé mais fé, amor mais amor. E quando nós nos reunimos em uma grande voz, para que o nome do Senhor seja exaltado nas alturas. Mas Jesus, ele, preste atenção no que eu vou dizer para você, meu irmão. Pastor, mas existe a passagem bíblica que diz que aonde estiverem 2 ou 3, o Senhor estaria presente. Mas então, se a pessoa estivesse sozinha, eu não estava? Não! Quando Jesus Cristo ele disse isso, ele disse assim, preste atenção: na vossa lei está escrito que por 2 ou mais testemunham, uma palavra, uma pessoa é condenada, uma pessoa é processada. Quando Jesus está falando, preste atenção nisso, quando Jesus está falando 2 ou 3, ele está falando que por mais pessoas reunidas, o poder de Deus é testemunhado de uma forma maior, é testemunhado de uma forma melhor. Por isso que nós nos reunimos em números. Se assim não fosse, cada um fazia o seu próprio culto em casa. O apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, está escrito: não deixeis de congregar, assim como é costume de alguns quais que se desviaram, apostataram-se, saíram do caminho do Senhor. Mas irmãos, nós estamos aqui e Ele é digno de ser adorado pelos teus lábios. Ele é digno de ser exaltado pela tua boca. Ele é digno de ser exaltado pela tua vida. E é isso que Jesus está pregando no livro de Mateus capítulo 13. Jesus, Ele está passando e há uma grande multidão. Não é uma só multidão, são várias. De tal forma em que a população oprimia Jesus. Pessoas da esquerda, pessoa da direita, pessoa pela frente, pessoa por detrás de Jesus. Eles iam oprimindo Jesus, de tal forma que Jesus ele se afasta e ele vai até a praia. E ele entra na água e sobe em um barco. Para quê? Para que ele possa olhar para quem está falando. Sabe por quê? Porque Jesus ele quer olhar dentro dos olhos de quem está ouvindo a palavra dele. Aleluia! Jesus ele quer ter uma intimidade. Jesus ele quer ter um particular. Por isso é que não importa se é 10 ou se é 10 mil, a presença dele é notória. A presença dele é insuperável. A presença dele é real. E é isso que nós precisamos exaltar. E é isso que nós precisamos testemunhar. Jesus agora começa a pregar para grandes multidões. E ele começa dizendo: eis que um semeador, ele lança a semente, e uma parte da semente cai à beira do caminho.
campanhas. Pessoas que vivem de campanha em campanha. São pessoas que a semente cai somente à beira da estrada. Pessoas de campanhas. Tem campanha, por isso que nós precisamos prestar bastante atenção. Porque Jesus ele já nos disse, olha, no capítulo 25, e quando ouvirem dizer que Cristo está ali, ou que Cristo está falando, é mentira. Não acredite nisso. Pessoas que vão atrás de profetadas. Por que não firmam? Porque a semente, a palavra, vai no culto hoje, a semente cai à beira da estrada, vem as aves, come aquilo que ela recebeu hoje, e a semana que vem ela vai em outra igreja, recebe novamente a semente, não se firma, novamente vem quem as aves, eu fiquei analisando, presta atenção nisso. Por que a semente caiu e não deu tempo das aves comer? É porque toda beira de estrada é seca. Toda beira de estrada há um batidão, é duro. A semente cai e não tem aonde ela enraizar. Por isso que há crentes que não firmam em igreja, porque são crentes que a semente só cai à beira da estrada. E toda semente que fica à beira da estrada, as aves vêm e comem. Preste atenção nisso, no livro de Gênesis capítulo 12. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, a Escritura diz que Abraão ele mata uns 100 quantos animais, e Abraão sacrifica vários touros para Deus. E a Escritura diz que quando ele coloca os animais no altar, a Escritura diz que vem as aves de rapinas para comer aquilo que ele sacrificou a Deus. Quando ele coloca no altar, vem urubus, vem corvos, para tentar abocanhar aquele sacrifício que foi colocado no altar. E a Escritura diz que Abraão pega pedaços de madeira e fica colocando eles para correr, proteger. É isso que você precisa fazer todas as vezes que você vem na igreja. Recebe a palavra, guarda no peito e briga com as aves de rapina, com as aves, não permita com que as aves de rapina comam a semente, a boa semente que cai na tua vida. Como assim, pastor? Vem no culto, recebe uma boa palavra e chega em casa, recebe uma má palavra do marido, uma má palavra da esposa, uma má palavra do pai, da mãe, uma má palavra de alguém do trabalho, e fala a verdade, não quero mais isso não. Irmãos, sabe que no livro de Ezequiel, capítulo 37, abre aí rapidamente, mas segura Mateus 13, amém? Segura Mateus 13 e vamos ver em Ezequiel, capítulo 37. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, irmão? Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória te damos, papai. Aleluia. Veio a minha mão do Senhor e Ele me levou em espírito e me deixou. 47, irmãos, 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam até os tornozelos. Presta atenção nisso, irmão.
uma medição e disse: vem, e ele pisou nas águas, e as águas foram até onde? Tornozelos. O que é isso? São crentes superficiais, são crentes que não têm compromisso. Em outras palavras, crentes de cavalo, crentes que só querem receber. O culto de domingo é um culto de entregar-se. O culto de domingo é o quê? É um culto de doação, é um culto de oferta, é um culto de dizimar do teu tempo, de dizimar a tua vida na presença de Deus. Mas por que as pessoas não filmam? Primeiro, a semente caiu à beira da estrada e eles só conseguiram molhar os seus pés nas águas. Segura aí, vamos voltar lá para Mateus capítulo 13. Aonde que a segunda semente caiu? Outra parte do versículo 5 do capítulo 13. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Esse aqui vai mais um pouquinho, a terra não é tão seca, mas a terra é rochosa. O que é uma terra rochosa? É um coração despedaçado, é um coração que um psicólogo não faz você chorar, é um coração em que você liga a tua TV, está lá um tal de Leonardo, David Leonardo, ele fala 3 palavras e a pessoa começa a chorar, se desmanchar. Sabe por quê? Porque o coração já está em pedaços, o coração está fragmentado. E uma rocha, presta atenção nisso, um terreno rochoso, foi aonde a segunda semente caiu. Ela conseguiu até nascer raízes, mas as pedras não permitiram que as raízes penetrassem no solo. E ela veio lá, ou seja, ela deu um passo à frente, porque aquela que caiu à beira da estrada, ela tem todo o relacionamento. Ela até sentiu algo, mas não permaneceu. Volta para Ezequiel, vamos ver quem é essa segunda pessoa. Preste atenção. No versículo 4 do 47. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam até os. Mas a segunda foi nos joelhos. Por que a Bíblia fala joelhos? Porque essa pessoa precisa se ajoelhar perante Deus, mas essa pessoa também se ajoelha diante da dificuldade da vida. Ela se ajoelha na igreja e lá fora se ajoelha para as drogas. Ela se ajoelha na igreja, lá fora se ajoelha para a prostituição. Ela se ajoelha na igreja e lá fora se ajoelha para o adultério, a mentira, a fornicação, tudo que não presta. Sabe por quê? Porque ainda ela não teve um encontro real, mas só teve algo para os seus joelhos. Isso significa o quê? Que ela até botou raízes, mas não firmou no solo. Vamos voltar para Mateus 13, presta atenção, irmão. Isso é muito bom para você. Versículo 7. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Ei, irmão, os espinhos deixaram ela crescer. É aquele crente que tem a aparência de crente. É aquele crente que tem a armadura, né? Interno, vestidão de crente. Mas quando está lá fora nas trevas, escute isso que eu vou dizer para você, a estatística. O IBGE diz que a população de crentes desviados é maior do que as de crentes congregados. Você sabia disso? Você sabia que tem mais crente lá fora desviado que conhecer a palavra do que dentro das igrejas? E pior, aí é estatística mesmo de fontes evangélicas, que os piores pecadores são os desviados. Quem promove as piores abominações contra Deus são os desviados. Porque existe até mesmo uma
de um ex-crente. Porque ele vai contra tudo aquilo que é Deus. A apostasia significa se desviar. Então ele teve até raízes, mas ele só conseguiu ficar de joelhos e ele só conseguiu água para os seus lombos. Porque em Ezequiel, volta lá para Ezequiel rapidamente, irmão. Já estou quase terminando. Mediu mais, no capítulo 1, versículo 4. Mediu mais, viu e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Presta atenção, você vai entender agora. Eu nem contendo primeiro que molhou os pés e que a semente caiu à beira da estrada. Eu nem condeno o Senhor que molhou os joelhos e que a semente caiu em meio aos pedregulhos. Mas esse aqui é onde está o grande problema. É aquele que molhou os seus lombos, seus ombros, e que a semente nasceu raiz. Que a semente nasceu raiz. Outro caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram esse problema. Porque é aquele que te engana. É aquele que tem toda a aparência de justiça, mas é um justo. É aquele que tem toda a aparência de crente, mas não é. Mas é um cretinho. Aquele que até ora com você consegue até ver Deus na vida dele, mas ele não tem Deus. A Escritura nos ensina que até o próprio Satanás ele se faz anjo de luz para te enganar, para nos enganar. Mas o Cristo, ele nos ensinou que se possível fosse, ele enganaria até o servo de Deus, mas está repreendido, porque ele não enganará ninguém nesse mistério. Ele não enganará ninguém nessa igreja. Pastor Lúcio, aí é porrada. Se você não quiser acompanhar, eu vou ler para você. No capítulo 47, versículo 5 de Ezequiel. Mediu ainda outros rios e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido e as águas que se deviam passar a nada. Rio pela qual não podia passar. Sabe o que é isso, missionário? São as águas do Espírito de enganação. Água do Espírito, presta atenção, você não molha só os pés. Água do Espírito, você não molha só os joelhos. Água do Espírito, você não molha só os lombos ou os ombros. Água do Espírito, você entra e a Escritura diz que é preciso nadar. E quando você entra, você mergulha e afunda. Isso significa imersão, porque você não tem onde colocar os pés, porque você está submerso nas águas do Espírito. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Olha esse fundo musical, aumenta a pressão. Mais alto. Oh, aleluia. Eu navegarei. Que desce com fogo.
E aí ela tem uma transformação. Primeiro ela morre, germina, nascem as raízes e ela firma naquele lugar, porque aquela terra é fértil. Assim a palavra de Deus, assim é o reino de Deus, assim é o Espírito Santo de Deus atua e na minha vida. Nós precisamos fazer isso, irmão. Precisamos entender isso. Que Ele quer que o teu coração seja terra fértil. O teu coração não é para ser beira de estrada. O teu coração não é para ser terreno gostoso. O teu coração não é para ser terreno espinhoso, mas é para ser terra fértil.